versículo, aliás, põe do versículo 7 em diante. Põe o versículo 7. Vamos começar dali que é melhor. Isso. Veja bem que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, desculpa, irmão, só um minutinho, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. No início desse versículo, no início desses versículos que nós lemos sobre uma palavra chamada ansiedade. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Ele quem? Nós estamos falando, Pedro está falando de Jesus, falando a igreja e de Jesus, falando a igreja, mas de Jesus. Lançar sobre ele toda a ansiedade. O nosso país é o terceiro país do mundo mais ansioso. Alguém diz que ele é o primeiro. Alguém diz que o Brasil é o primeiro país do mundo mais ansioso. Outros que eu pude ver diz que é o terceiro. Bom, primeiro ou terceiro em relação ao mundo, para mim já é um escândalo. Porque quantos países tem no mundo? Ser o terceiro já é um agravante muito grande, não é verdade? Primeiro, então primeiro e terceiro para mim não faz diferença. Porque o negócio é difícil. Mas todos nós somos ansiosos. E o problema da gente é que a gente cria ansiedade, às vezes, por nada. A ansiedade, ela torna a nossa fé fraca. A nossa ansiedade, ela mata a nossa fé. Por quê? Porque o próprio Pedro está falando isso à igreja. A gente tem que aprender, porque não é fácil. Quem está ansioso, não é fácil. Não dorme à noite, não trabalha direito, às vezes nem come direito, não se concentra naquilo que faz, né? Não se concentra. Por quê? Porque a mente fica totalmente cativa à ansiedade, ao problema. Esse problema ele pode ser subdividido em diversas áreas, né? Uma coisa que você talvez queira fazer, está ansioso para fazer. Uma coisa que vai acontecer, está ansioso que vai acontecer. Ou uma coisa que pode acontecer, você está ansioso que pode acontecer. Não é certo. Alguém diz que a pessoa ansiosa ela é igual a uma palito de fósforo. Ela morre pela cabeça. Quando acende, né, o palito de fósforo começa a queimar pela cabeça. E a gente vai realmente nesse caminho. A gente vai morrendo pela cabeça. Porque às vezes chega no dia seguinte, no mês seguinte, na data seguinte, nada daquilo acontece, e se acontece de uma forma totalmente diferente, e você fala, poxa, eu fiquei tão ansiosa por nada. Mas é assim que acontecem as coisas. Só que a ansiedade, ela vem para nos tirar de uma instabilidade de fé. Porque o próprio Senhor Jesus, ele já estabeleceu para nós toda sorte de bênção. A gente entende disso, mas a gente não consegue encontrar, não consegue ver as bênçãos. Por quê? Porque a gente olha para frente e não olha para trás. Porque o que aconteceu lá atrás em termos de bênção, a gente não consegue ver quando está ansioso. A única bênção que nos interessa é aquela que precisa acontecer para acabar com a nossa ansiedade. E é isso que tem acontecido
uma vida diretamente com Cristo Jesus, se você aceitou esse Jesus, os caminhos de Jesus, você está salvo. Ah, mas eu posso perder? Lógico, você pode perder. Tem momentos que você se desvia do caminho. Daqui até a tua casa, se você aprender até chegar na sua casa, quando você é novo numa sociedade, num bairro, aprender o único caminho para ir para a sua casa, se você se desviar numa obra, você se perde. Todo mundo se perde. Até você aprender o caminho por trás de chegar na sua casa. A verdade hoje é essa. Só que às vezes a gente acha que por a gente não estar vendo, a nossa fé não existe. Porque a gente confunde fé e confiança. Confiança naquilo que você vê. Fé é nas coisas que você não consegue ver. Você nunca viu. Você nunca desfrutou, mas você sabe que existe. E como é que você serve a esse Deus? Você nunca viu. Você não encontra Deus ali na rua, ali, bate um papo com ele. Você não bate na porta de Deus, a mãe manda, bater um papo, tomar um cafezinho com ele. Não é? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então é necessário que a gente o adore em Espírito, o sirva em Espírito. Mas como é que você serve no Espírito que você não vê? É na fé. Ainda bem que ninguém vê, porque se visse, Deus charia e chacota, porque Jesus se manifestou como homem. Olha quantas chacotas já fizeram com Jesus. Quantas chacotas. Quantas motivos de vergonha já fizeram com Jesus na cruz. As pessoas fazem, todo mundo faz. É por isso que Deus não divide a glória dele com ninguém. Você vai ficar no oculto, não vai me ver. Se você me buscar, você me sente. Se você me buscar, você me ouve. Mas você não vai me ver, a não ser na hora certa. Para que você não fuja da sua fé. Mas a ansiedade da gente, ela vai nos tornando cada vez mais homens e mulheres com pouca fé. Eu estou falando para você, não é porque eu tenho essa fé toda e não tenho ansiedade. Eu sou ansioso também, claro que eu sou. Quem não é ansioso? Claro que nós somos. Mas a gente precisa entender o seguinte, é que a gente tem uma promessa. A nossa promessa estaria, e chamou a sua eterna glória depois de havermos padecido pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. Ele mesmo. Lá no livro de Mateus, o evangelista fala assim, por que vocês andaram ansiosos? As andorinhas, elas têm com quem cuide. Elas comem todo dia. As flores do campo, nem Salomão tinha uma glória tanto como essa. Então, se Deus cuida de uma flor no campo, de um passarinho que voa, que não trabalha, não precisa de dinheiro, não vai cuidar da gente? Claro que vai. Não precisa ficar em casa sem trabalhar, esperando para pegar dinheiro. Não é isso, não é bem isso. Né? Hoje em dia, a nossa cabeça está falando o seguinte, está falando no mundo espiritual. Hoje em dia nós entendemos que nós temos que fazer a nossa parte. O dia que você encontrar com Adão, dá-lhe uma lasca ele todo. Porque a culpa é dele, é ele que fez bobagem. Né? Se você estivesse lá, era você que fazia bobagem, eu também fazia bobagem. Então, aquele negócio do suor do seu corpo comerás. Então, a gente tem que cumprir, ué. Isso não foi obra do diabo que jogou sobre nós, foi o próprio Deus que disse, do trabalho, do suor do seu corpo comerás. Por quê? Por falta de obediência. Mas é outra história, não é isso que a gente está aqui. A gente tem que ser grato, a gente tem que valorizar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós somos uma nova criatura. Nós nascemos de novo. Daqui a pouco os irmãos vão descer em água. Já aceitaram Jesus, vão descer em água. O que é isso? É confirmação para o mundo externo de que eles estão seguindo. A gente sabe disso. A gente vê isso. Então a gente sabe, a gente precisa se fortalecer e deixar que a ansiedade fique mais distante de nós. Aprender a negociar não é fácil, mas nós temos que aprender. Porque senão a gente não entra por esse caminho. A gente não vence isso. Não vence de maneira nenhuma. Sabe, a vida nos leva a sermos ansiosos. Né? A vida nos leva. Mas se a gente não descansar em Jesus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Tem que descansar, tem que confiar. Sabe? É por isso que a gente sempre incentiva as pessoas. Vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja. Por quê? Porque você vai ouvir uma
Se a gente quer vencer o desânimo, só pode ser através da fé. Porque a ansiedade, às vezes, não é por falta de emprego. A ansiedade, às vezes, não é por falta de um companheiro ou uma companheira. A ansiedade, uma vez, não é por falta de uma carne na geladeira. Tudo isso a gente tem. Mas ela vem no meio do nada. Ela vem no meio do nada. Acontece uma coisinha, bum, estoura uma ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas, elas nem sabem que estão ansiosas. Algo está dentro dela, ela está fora dos seus movimentos regulares. Elas estão fora, mas elas estão ansiosas. Elas manifestam uma diferença no seu agir, no seu falar, no seu caminhar. É porque elas estão ansiosas. Você pergunta ela, ela diz, não estou sentindo nada. Está ansiosa. Claro que está. Porque a gente pensa muito. A gente pensa muito mais do que confia. A gente pensa muito mais do que confia. E muitas das vezes, a gente põe muito mais coisas na frente de Deus do que a gente põe põe a nossa vida na frente de Deus. Muitas das vezes a gente cria problemas, mas Deus vai me ajudar. A gente cria uma conta, mas Deus vai me ajudar a pagar. A gente cria, mas Deus vai me ajudar. Calma! Faz uma coisa de cada vez. Deus não tem a obrigação de te ajudar. É você que está fazendo. Ele não está mandando você comprar nada. Então o que você tem que fazer? Administrar bem. Comprar com calma. Adquirir com calma, uma coisa de cada vez. Por quê? Confiando naquilo que você faz no dia a dia. Não, mas Deus vai me ajudar mais tarde. Não vai. Não é obrigação de Deus. Deus não tem obrigação de trabalhar por você nem por mim. Ele te dá saúde. Aí a gente entra em crise, ansiedade. Por causa de quê? Colocamos um pé mais na frente do que o outro. E a gente sofre. Cria ansiedade. A ansiedade, ele é o mal do século? É o mal do século. É demoníaco? Não. Mas o diabo se aproveita dessa situação. A ansiedade, ela pode ser algo espiritual? Pode ser espiritual. Pode sim. Pela falta de fé, pode ser espiritual. E pode ser patológico, de doença, de falta de alguma coisa na cabeça, lá no cérebro da criatura. Umas vitaminas, tem que tomar alguma coisa. Pode ser, mas o diabo aproveita disso. E aí joga a gente para onde? Para o chão. Por quê? Porque a primeira atitude que nós tomamos é distanciar das coisas de Deus. Olha, se a ansiedade mata a fé, ela nos distancia de Deus. Porque é preciso ter Deus para estar com Deus. Precisa ter fé para estar com Deus. Entendeu? Se a fé, se a ansiedade mata a fé, ela nos distancia de Deus. Porque quanto mais nós estamos próximos do Senhor, a nossa fé, ela é fortalecida. Não tem dúvida. Irmão, para pensar no que os nossos irmãos sentiram no passado. Para pensar. A vida que eles levaram, sendo perseguidos, mortos, maltratados, tinham que se esconder. Imagina a vida desses homens e dessas mulheres. Mas eles manteram o que? Eles acreditavam que Deus tinha uma provisão para eles. Foi baseado na fé deles que chegou até nós. Imagine Jesus sabendo o plano que ele tinha que cumprir. A ansiedade não chegou? Claro que chegou. Ele ficou oprimido, deprimido, pai. Se possível for. Era homem. Não era Jesus o Cristo, mas era um homem gritando: aparta de mim esse cara, eu não estou aguentando. O que é isso? Quantas vezes Jesus ia orar, os discípulos perguntavam: Senhor, eu estou orando ao Pai. Aquilo era ansiedade. Pedro, para de pedir para me ficar junto com você o tempo todo. Eu tenho que cumprir os mandamentos do meu Pai, o plano do meu. O que é isso? Ansiedade. Eu preciso cumprir. Ele queria cumprir. Era apenas 3 meses. Aliás, 3 anos para cumprir. 3 anos ele tinha que falar para todo mundo, tinha que falar. Ganhar o máximo possível de alma. Ser perseguido, morto e ressuscitar. Irmão, ele era homem. A Bíblia diz que ele passou por todas as tentações, por
por todas as ofertas do mundo. Você acha que ele não passou na angústia dele? Ansiedade? Claro. Mas é por isso que ele diz, ó, mantenha a fé. Mantenha a fé. Você vence. Ah, mas a partir de hoje você não vai ter mais ansiedade? Vai. Você não vai parar, nem eu vou parar de ansiedade. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: fortalecer a nossa fé. E a forma de a gente fortalecer a nossa fé é ouvir. Irmão, palavra de Deus é igual a água. Você não pode parar de ouvir. Você não pode parar de ler. Você não pode parar de fabricar, de praticar. Não pode, senão resseca tudo. E aí começa a ter a deficiência e vira os problemas no corpo espiritual. É por isso a gente está cansado de falar isso. A gente está cansado de dizer: gente, sai de casa, vem para a igreja. Para, o trabalho te mata e você não para de trabalhar. Está lá, vai mesmo. Parece que a gente depende mais do trabalho do que de Deus. Mas por quê? Porque você tem a sua. Nós temos as nossas responsabilidades. Amém. Não está errado. Mas esqueça, de ir para o céu também é sua responsabilidade. É sua. Porque a parte de Deus já foi feita. Ele não vai agora ter que entrar em você, e decidir para você que você tem que ir para o céu. Claro que não. Então, se a gente, eu acho que a gente pelo menos deveria ser 50-50. No mínimo, a linha baixa é 50%. Se eu sou 50% para o trabalho, para a minha vida particular, eu tenho que ser 50% para Deus. Eu acho que é uma linha base. Mas é um zero de tudo. Porque o melhor seria mais para Deus do que para mim. Porque o próprio Jesus disse: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Mas o próprio Senhor Jesus entende isso, a nossa vida. A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem trabalho. Deus entende. O que a gente não pode é colocar a balança para Deus, sabe, sempre mais baixo do que a nossa. Por quê? Porque quanto mais a gente cria, quanto mais a gente decide, quanto mais a gente adquire, mais ansioso a gente se pega. Por quê? Porque tudo gera, filho gera ansiedade. Quem teve filho que já cresceu, né? E aí os novinhos, os filhos estão crescendo, chega uma hora, né? A irmã Aline tem duas moças, né? Vamos dizer assim, a idade. A Denilson tem duas, né? Dá uma saída, passou daquela hora que a gente costuma ver dentro de casa, a gente já fica: já deu uma ligada? Já mandou uma mensagem? O que é isso? Ansiedade. Avisou que vai chegar mais tarde? Procura saber se está bem. Não precisa perguntar onde está, não precisa se está bem. Porque está no caminho, está dirigindo. Não é. Não é uma coisa ruim, doente, mas é uma coisa que preocupa. E preocupação chama-se ansiedade. Ô, meu filho, liga lá, porque pode estar acontecendo alguma coisa, né? No caminho, não sabe? Ou com quem, sabe? A gente é assim. Filho dá, trabalho dá. Igreja dá ansiedade. É só falar para a Lia ali, domingo que vem você vai fazer leitura do céu e vai orar. Ela não vai dormir. Domingo que vem ela não vem. Domingo que vem ela não vem, fica doente. Claro. Por quê? Porque não é que ela não quer, é ansiedade. É ansiedade. É sempre assim, irmão. É sempre assim. Mesmo a gente que prega na igreja, quando a gente tem que pregar numa outra igreja, que a gente sabe que vai pregar, porque foi convidado e tudo, até chegar o dia a gente fica, sabe? A gente liga a parabólica para ver se Deus manda algum sinal, porque tem que esperar o sinal de Deus, sabe? Para ver qual caminho vai tomar. E às vezes a parabólica cai, o vento derruba ela, não tem sinal nenhum. O céu fica nublado, não tem sol, não tem um sinal. E você fica até a última hora. Acontece muito. Isso gera o quê? Ansiedade. Aí quando Deus dá a mensagem, você fica doido para subir aqui e falar e ir embora. Porque dá ansiedade de entregar um recado. E no final você fica mais cansado
tensão de pregar a palavra do que da própria palavra de ficar em pé. Que quando passa, você fala assim, cansei. Cansou de quê? De ficar em pé. Não, ansiedade. Ansiedade, nervosismo. A gente é do nervosismo, né? Timidez. Não, ansiedade. Ah, mas a pessoa não tem fé? Claro que tem fé. Tanto que tem fé que está dentro da igreja. Mas é ansiedade. Mas uma coisa a gente tem que colocar de frente, irmão. A nossa fé, ela tem que fortalecer as nossas decisões em Cristo Jesus. Ter fé não quer dizer que você não vai ser ansioso. Ter fé quer dizer que você vai ser ansioso, mas a certeza de tudo você tem. Deus vai prover uma saída para aquilo que você está tendo ansiedade. Deus vai te ajudar. Porque se Deus não te ajudar, ninguém ajuda. Você não tem condições de ajudar. Não tem que se ajudar. Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem prazer de nos ver nervoso, chateado, triste. Acredite, irmão. Acredite. Porque às vezes a gente pisa na bola, chuta o balde, pisa nos ovos, estoura os tomates, né? Faz um monte de coisa errada e a gente acha que Deus vai vir e vai, sabe, pisar a nossa cabeça com um sapato de prego para poder. Nada disso, nada disso. O que mais Deus faz é ficar triste porque Ele sabe que você vai receber uma recompensa pelo aquilo que você fez, não da parte dele, da sua própria parte por decisões. Você vai sofrer pelos seus atos, mas Ele vai sofrer contigo. Ele vai sofrer contigo. Por quê? Porque Ele ama. Quem ama, meu irmão, compadece. E a Bíblia diz que Deus nos ama. A Bíblia não diz que Deus nos quer corrigir e nos maltratar. Não encontra lugar muito disso. As pessoas pregam o Antigo Testamento, e desce lei quem faz as coisas erradas. Desce, parece que Deus vai ser com o chicote e vai arrebentar. Isso eu não sei por que caminho que eles usam isso. Eu não quero dizer com isso que a gente pode fazer errado e vir para a igreja que Deus vai dar um beijinho no rosto. Não, Ele vai exortar. Mas a graça de Jesus é que não permite de Deus nos matar, gente. Porque Deus não pode mudar a história, a palavra dele. O amor de Deus não anula a justiça de Deus. Deu para entender? Porque lá em Romanos diz: o salário do pecado é a morte. Mas quem nos dá a vida é Jesus. Olha aqui, vou dizer para você: a morte não chega até em mim e você porque nós fizemos a coisa errada. Porque Jesus já pagou o preço. É por isso que a gente não morre. Entendeu? A gente não morre. É porque a graça e a Bíblia é muito mais, suscita aquelas assim, olha, vocês não morrem, vocês não padecem, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Misericórdia é favor, é cuidado, sabe? Mesmo que está o negócio, ele está, é meu filho, não, estou cuidando, pode deixar, estou trabalhando. Então, sabe, não dá para a gente pregar uma palavra de exortação, mas mostrando que Deus está ali, querendo esfolar a gente. Não, Ele quer como um pai, consertar a gente, consertar com amor. Mas Ele vai exortar, mas não vai maltratar. Não vai. Porque, irmão, se Deus continuasse a matar e se não tivesse a graça de Jesus, esse mundo já estava vazio. Esse mundo estava vazio. Não tinha mais ninguém nesse mundo. Porque a gente erra mesmo, continua errando. Graças a Deus, a graça ela nos alcançou. Jesus de graça, aí foi de graça para a gente. Porque nós não pagamos nem sentimos preço nenhum. De graça, Ele nos amou. E não só nos amou, Ele morreu em nosso lugar. Morreu. E como
que eu tenho, que nós temos. Então, é ansioso? É, mas não se esqueça. Quando você vê aquela ansiedade que é tomar a tua vida, a tua mente, lembra, o céu me espera. E eu não vou deixar de entrar no céu. A ansiedade pode vir, mas a minha fé está em Deus. O Deus que provê todas as coisas. É isso que a gente tem que, sabe? Mas vai ter sim. Se não tiver hoje mesmo, amanhã de manhã. Vai ter, mas confia na palavra do Senhor. Entenda que Ele já estabeleceu. Não deixe a fé, irmão, ela se torna maior do que tudo. Sabe por quê? Porque ela é invisível. A fé não tem tamanho. A fé não tem forma. Aonde você quer chegar, a fé te leva. Então, sabe, não é algo que você pega e move de lugar. Sabe, eu quero passar pelaquela porta, mas aquela porta é tão pesada, eu não consigo abrir aquela porta. Ali você põe uma máquina, abre a porta e entra. A fé é diferente. Ela passa por tudo. Ela te leva aonde você não consegue chegar. A fé não leva, porque ela nos leva ao céu. Então, é isso que a gente tem que manter a nossa mente fortalecida. Quando a ansiedade vier, lembra-te que a tua fé é maior do que ela. A fé te leva aos céus. Ela conecta você a Deus. E é isso só que você precisa, e é isso só que eu preciso. Porque se a gente estiver com Deus, nós temos tudo que a gente precisa. Agora também é aquele negócio que Jesus disse: para de arrumar confusão. Para de arrumar problema para poder ficar pensando. Porque somos nós, não é verdade, irmão? Não é um vírus. Não é uma coisa que é um vírus que você pega no ar, que tem que usar máscara, tem que ficar longe dos outros, né? Como um resfriado, uma gripe. É coisa que a gente cria. Mas às vezes a gente cria por nada. Às vezes a gente cria ansiedade por nada. Não tem nem o que pensar, a gente está inventando. Quer ver problema de ansiedade? Quem tem insônia. Quem tem insônia e abre o olho e começa a pensar, acabou. A ansiedade toma conta da noite. Por quê? Porque você vai ligando pontos e pontos que não tem nada a ver. Sabe, você bota um botão aqui na roupa, você bota outro botão, a roupa fica toda torcida e você vai costurando o botão em tudo que é lado. E vai ligando de botão. Quando você vê, você passou a noite, você pensou em tudo e não pode resolver nada. Por quê? Porque é noite, você não pode resolver. E chega no final e fala assim, eu não consigo resolver. Só Deus. Pronto. Demorou uma noite inteira para chegar à conclusão que só Deus pode resolver. Então faz o seguinte, toma um chá de maracujá, toma aí alguma coisa, né? um remédio para a noite, toma 2, vai dormir, dorme a noite todinha, dia seguinte acorda, espera no Senhor, porque Ele vai te ajudar. Amém. Ele vai resolver. Então, aumente a nossa fé, aumente a nossa força, porque é em Deus que a gente caminha. Amém? Vamos terminar o nosso culto nessa noite. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar, colocar os nossos pedidos na presença de Deus. Vamos intensificar nossas orações nesses cultos de quarta-feira. A gente vai vencer, irmão. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos tirar nas nossas orações nossos irmãos de casa, no bom sentido. Nós vamos tirar eles de casa para eles virem para o culto na quarta-feira. No bom sentido, né, irmão? Não é aquele negócio que acabei de falar, Deus não é um Deus maldoso, né? Perverso. Não, tirar no bom sentido, eles vão ter desejo de estar junto conosco aqui nas quartas-feiras. Vamos ter um culto gostoso como tem os domingos. A gente vai, porque a gente está orando por isso. E lógico, quando a gente está orando por isso, a gente vai orar pelas nossas petições. Porque todos nós temos o que pedir. E eu quero pedir a Deus